Muito bom, galera. Então vamos lá. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos falar aí de ETF. E nesse vídeo aqui eu vou trazer um pouco da evolução aí do nosso mercado. Tá? Então hoje a gente tá ali na casa, próxima ali dos 700 mil investidores em ETF. Nosso primeiro ETF aqui nasceu em 2004, então a gente tem aí pouco mais de 20 anos de trajetória. Muita tese sendo lançada, 2024 foi um ano muito aquecido, 2025 também tem sido um ano aí bem interessante, muita inovação, mas a gente ainda tem muito para caminhar. E aí, eu quero comentar um pouco, eu vou trazer esse vídeo com foco em dividendos. E aí eu vou mostrar um pouco do que a gente teve de evolução no mercado, vindo lá de 2004 até os dias de hoje, e aí eu vou mostrar as principais possibilidades que a gente tem no mercado hoje para quem quer ali estratégia de renda passiva. Tá bom? Que fique claro, tá? Os ativos que eu mostrar aqui não devem ser interpretados aí como recomendação de compra ou venda. Beleza? Mas ó, antes de eu entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E ó, na descrição aqui do vídeo, eu deixei aí alguns links, como por exemplo, o link de formulário de aplicação para minha assessoria, tem o link da minha trilha de conhecimento em fundos imobiliários. Estou falando mais sobre ETF, mas fundo imobiliário é um tema também que está na linha editorial aqui do canal, beleza? Então, se você quiser aprender a se desenvolver mais ali em se tratando de fundos imobiliários, tem a trilha de conhecimento logo aqui na descrição do vídeo. Galera, então, vamos lá. Vamos trazer aqui o nosso conteúdo. E aí, eu vou começar com o nosso primeiro ETF da Bolsa. PIB11. Eu comentei, eu falei no início aqui que o nosso primeiro ETF ele é de 2004. A gente tem pouco mais aí de 20 anos de história em ETF. E o primeiro ETF lançado foi o PIB11, tá? Ó, o IPO dele aqui, ó, 15 de julho de 2004. Um ETF que completou no mês passado 21 anos de história, taxa de administração bem baixa, próxima aqui a 0,6. É um fundo que tem aí formador de mercado e ele replica o IBRX 50. Então, o PIB11 nosso primeiro ETF aqui do Brasil, que vai dar exposição nas 50 empresas mais líquidas, nas 50 ações mais negociadas da nossa Bolsa de Valores, tá bom? Então, o IBRX 50, ele é um índice que reúne ali, é uma cesta teórica que reúne as 50 empresas mais líquidas da Bolsa. Vamos dar uma olhadinha aqui na composição, tá? Então, a gente tem aqui um fundo com uma taxa bem baixa, na casa de 0,06%, 944 milhões aqui de patrimônio líquido e um volume de negociação de 614 mil. A gente tem um volume baixo, mas vamos lembrar, a gente tem lá o market maker para justamente fomentar a liquidez. A gente tem um ETF aqui mais voltado aqui para banco, depois exploração, refino e distribuição de petróleo, materiais metálicos, energia elétrica, tá bom? Então, a gente tem aqui como os principais nomes: Vale, Itaú, Petrobras, Petri 4, Petri 3, Eletrobras, a gente tem Bradesco, então a gente tem Bolsa, Itaúsa, então a gente tem diversos negócios aqui. Estamos falando das empresas mais líquidas da Bolsa. Esse é o nosso primeiro ETF. E aí, a gente vem pra cá agora. Famoso BOVA11, o ETF aí da BlackRock. E esse é um ETF também antigo, tá bom? Esse é um ETF também bastante velho já, que já está no ar aí desde 2008. Então, esse ano o BOVA11 completa 17 anos de história, tá? E aqui eu estou falando de dar exposição ao Ibovespa, nosso principal índice de ações aí da Bolsa de Valores, tá bom? Então, estou falando aqui das principais ações do nosso mercado, tá? E aí, a gente tem o PIBB, a gente tem o BOVA, e aqui eu estou falando de ETFs tradicionais, aqueles onde você vai ter o recebimento de dividendos, a carteira vai pagar dividendos, só que o ETF vai reinvestir esses dividendos automaticamente. Então aqui eu estou falando de um fundo que não vai distribuir renda para você. Ele vai pegar essa renda recebida e reinvestir na própria carteira, tá bom? Então aqui não é um produto pensando em renda, ele é um produto pensado em acumulação, tá bom? Então o que a gente tem aqui
de recebimento é reinvestido, beleza? E aí, um outro ETF também que já é famoso, já é antigo no nosso mercado, é o Divo 11. Tá? O Divo 11 é outro ETF da Itaú Asset que vai dar exposição das principais pagadoras de dividendos. Ele vai replicar o IDIV, que é o índice de dividendos da B3. O fundo conta aqui com uma taxa de 0,5 ao ano, patrimônio superior a 1 bi, uma liquidez bem interessante aqui, na casa de 15 milhões, tá bom? Vamos trazer aqui as principais características. A gente tem também ali o formador de mercado. Percebam, esse é um ETF aqui de 2012. Então, esse ano ele completou 13 anos de história. Ele é do dia 31 de janeiro de 2012. Então, 13 anos de história. PIB 11 2004, BOVA 11 2008, DIVO 11 2012, tá? E aqui é a mesma dinâmica. A gente não vai ter pagamento de provento mensal. A ideia aqui é que a gente tem ali o reinvestimento automático. Então, o que o fundo recebeu de dividendos, ele reinveste automaticamente na carteira. Então, de novo, aqui é um produto pensado em acumulação. Ao invés de você receber o recurso e ter que reinvestir, tá? Eu já fiz até alguns estudos mostrando a necessidade de você reinvestir os dividendos que você recebe, tá? Aqui você não teria essa preocupação, porque ao invés de você receber o dinheiro, o fundo vai fazer isso para você automaticamente. Ele vai receber e vai reinvestir na própria carteira. Então você tem ali esse efeito de bola de neve automaticamente acontecendo. E aí, muito lançamento veio para mercado, muita coisa veio para mercado, até que veio 2023. 2023, a gente teve a autorização por parte da B3 para que fosse lançado ETF com pagamento de dividendos, com pagamento de proventos. Eu gosto de falar provento para pagamento de ETF porque a gente tem a tributação, o dividendo é algo isento. E aí a gente tem a tributação de 15%. Quando você recebe um provento de ETF, você vai ter ali 15% de retenção de imposto na fonte. É como se fosse um JCP. Juros sobre capital próprio, tá bom? Então, por isso que eu gosto de falar provento, ETF com proventos mensais, não com dividendo, porque dividendo é algo isento, beleza? Provento já é algo mais geral, beleza? E aí, veio 2023, a autorização da B3 para o lançamento de ETFs pagadores de proventos, e aí a gente teve o nascimento do NDIV 11, o ETF da Nuasset, que vai dar exposição num índice diferente, tá? A gente está falando aqui de um índice Smart Beta, tá bom? Então ele pega aqui as principais pagadoras de dividendos, tem toda uma metodologia diferente ali da B3, tem toda uma metodologia. Eu já fiz um vídeo mais elaborado sobre o NDIV também, logo assim que ele foi lançado, beleza? E aqui a gente está falando de um índice que pega as principais pagadoras de dividendos com um histórico consistente de pagamento de dividendos nos últimos 6 anos. Então, eu estou olhando para realmente ali as empresas que têm esse histórico bem consolidado, que são realmente nomes consistentes em se tratando de pagamento de dividendos, tá bom? E aí o NDIV, ele é um ETF que vai dar exposição nessas empresas e vai pagar provento mensal. Lembrando lá que eu tenho a tributação dos 15% já na fonte. É um ETF que conta com mais de 85 milhões de patrimônio, quase ali 17 mil cotistas, tá bom? E aí a gente pode ver um pouco do histórico de proventos, tá? Então, ó, perceba, pagamento agora em agosto, 22 centavos, em julho, 65, em junho, 72, em maio, 1,36. Percebam que a gente tem uma volatilidade aqui no dividendo, não é algo constante, beleza? E aí, por que isso? O pagamento de provento aqui do ETF depende de quem pagou e do quanto que pagou. E aí, no fim do dia, o dividendo que a empresa paga depende do resultado dela, depende do lucro. Não dá para você manter uma constância, tá? Não é tão estável ali como, por exemplo, um fundo de tijolo. É uma dinâmica diferente, tá bom? Então aqui, o dividendo, no caso do NDIV, ele vai sim sofrer oscilação, porque depende de quem pagou e do quanto que pagou. E aí o fundo vai distribuir com base nisso. É por isso que a gente tem toda essa oscilação aqui de pagamento de proventos, tá bom? E esse é um ETF que está no ar
desde setembro de 2023. Hoje, como é que está um pouco a composição? Bradesco, CEMIG, Itaúsa, Taesa, CPFA Energia, Copel, Direcional, Vibra, tá bom? Então a gente tem as principais empresas que têm um histórico consistente de pagamento de dividendos. E aí, na mesma época que foi lançado o NDIV, saiu também o NSDV, que é a mesma lógica do NDIV, só que aqui eu estou falando de um produto tradicional, que vai reinvestir automaticamente os dividendos. Então é a mesma lógica lá do DIVO, por exemplo, tá? Então, o que o Nubank fez? Ele lançou 2 produtos que vão replicar o mesmo índice. Um vai dar o provento mensal, o outro vai reinvestir automaticamente. Existe melhor ou pior? Não. Existe o mais adequado, como o Renato Nobre fala, o Renato da Buena Vista. Existe o mais adequado. Então, se você quer uma estratégia de renda mensal, aí um ETF que paga provento mensal vai ser bacana. Agora, você não quer receber a renda, você quer acumular patrimônio, aí um ETF tradicional, aquele que reinveste automaticamente, vai fazer bastante sentido, tá bom? E aí, indo nessa linha de pares, pegando ETF que tem dividendo e ETF que não tem, a gente teve o lançamento em 2024, tá? Eu pulei alguns ETFs de 2023, mas eu vou voltar para eles aqui, mas só para poder fechar esse link aqui. A gente teve o DIVD. O DIVD, ele foi lançado em 2024, meados de 2024, e ele vai replicar o IDIV, só que ele vai ter ali o pagamento de proventos mensais, tá bom? Então é um fundo que tem aí 0,5 de taxa, pouco mais de 92 milhões de patrimônio, 759 mil de liquidez, de volume diário de negociação. Anderson, volume baixo. Lembrando, tem market maker, tá bom? Então, trazer aqui as características, a gente tem a figura do market maker, tá bom? Então, liquidez aqui não é um problema, tá? Ao início, a gente tem aí esse ETF, completou um ano há 2 meses atrás, tá bom? Então, é um ETF bem recente. Então, a gente tem o DIVO, que é o ETF mais antigo, lá de 2012, que dá exposição nas principais pagadoras de dividendos e reinveste automaticamente. E aí, ano passado, a gente teve o lançamento do DIVD, um ETF que vai dar exposição ao IDIV, só que ele vai te pagar o provento mensal. E aqui é a mesma lógica do NDIV, tá? O dividendo ele vai sofrer oscilação, porque depende de quem pagou e do quanto que pagou, tá bom? Então, só para vocês verem aqui, né, os últimos dividendos pagos. 2 centavos, 47, 22, 59, 54, 30 centavos, 9 centavos. Então, percebam, não é flat, ele oscila, tá? Justamente porque depende de quem pagou e do quanto que pagou, tá bom? Então, se você está preocupado com a renda, DIVD, NDIV, olhando para mercado local. Se você não está preocupado com a renda, você quer acumulação, aí você já tem uma gama também de ETFs que vão te permitir essa exposição. E aí, em 2023, a gente teve essa gestora aqui, Buena Vista, também atraindo bastante atenção, né? A gente teve ali o lançamento do primeiro ETF pagador, que dá exposição em S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com pagamento de proventos. Então, a primeira estratégia desse tipo foi lançada pela Buena Vista. Obviamente que já existem ali ETFs que dão exposição em S&P 500. O Itaú tem, né, que é o SPXI, tá? Teve uma inovação no ano passado que foi o SPXR, que dá exposição no diferencial de juros, Brasil e Estados Unidos. Tem o famoso IVVB11, tá? Só que aí o SPXI, o IVVB11 são ETFs padrão, ETFs de acumulação, que vão dar ali acesso à carteira, os dividendos recebidos vão ser reinvestidos automaticamente. Aqui eu estou falando de um ETF que vai dar exposição nas 500 maiores empresas, tá? E vai ter ali o pagamento de dividendo, tá? E aqui, os ETFs da Buena Vista, tá? Os que pagam dividendos, eles vão seguir a linha do dividendo sintético, porque eles vão usar uma estratégia de opções, vão receber os prêmios das opções, e esses prêmios, eles vão ser usados
para pagar os dividendos. É por isso que, se você for olhar o dividend yield aqui, ele é uma constante, tá? Ele não tem muito, tem oscilação, é evidente que você vê ali uma oscilação, mas ele tende a ficar numa constante. Por quê? O dinheiro que vem daqui, o dinheiro para pagar esse provento, não é das empresas em si, mas sim dessa estratégia de opções, desses prêmios recebidos ali pelas opções. Então esse valor ele fica meio que constante, e aí o dividend yield ele acaba ficando bem constante. Então aqui eu estou falando de uma estratégia para quem quer exposição ao S&P 500, para quem quer fazer dolarização de patrimônio, mas quer também a renda passiva. Então, SPY 11 foi lançado ali em 2023. E aí, a gente teve aí o QQQI11, acho que eu falei que é a mais, o QI11, que daí o QI11, ele vai dar exposição no Nasdaq 100, tá? As 100 maiores empresas não financeiras da Nasdaq, e também vai ter ali a estratégia de dividendos sintéticos para pagamento de proventos. Então, a gente vai ter ali a estratégia de opções, os prêmios recebidos pelas opções, a gente vai ter ali o pagamento dessa estrutura, tá bom? Então, percebam, né? É um ETF que tem ali 1 ano de existência, tá? O SPY, ele vem um pouquinho depois ali do NDIV, ele veio em 2023, foi o nosso segundo ETF pagador de dividendos na Bolsa, tá? O QI11, ele veio no ano passado, um pouquinho depois ali na mesma época ali mais ou menos do DIVD. E aí percebam, o dividendo, ele é mais flat também, beleza? Por quê? É uma estratégia onde você já tem um valor meio que constante ali de recebimento, tá bom? Então, por isso que o dividend yield ele acaba ficando mais flat, tá? No ano passado, a gente também teve o lançamento pela Buena Vista do IWMI11, tá? Que é o ETF que vai dar exposição ao Russell 2000. E aí, só para vocês entenderem o que é o Russell 2000, estou aqui direto do site da LSEG, tá? O Russell 2000 é um índice que reúne as 2.000 empresas, tá? De menor valor de mercado dos Estados Unidos, tá bom? Então, eu estou falando de um acesso a small caps americanas. No caso ali do IWMI, eu vou ter ali as principais small caps americanas, de uma carteira com cerca de 2.000 empresas de menor valor de capitalização, de menor valor de mercado, e eu vou ter ali o pagamento de provento, tá bom? Então, de novo, é uma estratégia que vai usar ali os dividendos sintéticos para o pagamento de provento mensal, tá bom? Então, o IWMI é essa estratégia que vai dar exposição, vai permitir dolarização de patrimônio, assim como o SPY, assim como o QI11, vai usar a estratégia de dividendos sintéticos, tá bom? E aí, dividend yield, você vê aqui que é uma constante, tá bom? Então, aqui eu estou falando das principais small caps americanas, 2.000 small caps americanas, com pagamento de dividendos. A gente tem o Coin 11, que aí foi lançado também final do ano passado, que é um ETF que vai dar exposição em Bitcoin e vai ter ali o pagamento de dividendos, tá bom? Então, trazendo até a página separada aqui do Coin 11, fundo conta aí com mais de 180 milhões de patrimônio, tem uma taxa global de quase 1%, tá bom? Cota patrimonial aqui no dia 15 de agosto, tá? E o quanto que o fundo tem pago ali, quanto que ele pagou de dividend yield, quanto ele teve de yield no mês de julho, tá bom? Então aqui eu estou falando de um ETF que vai dar exposição em Bitcoin, então é quem quer se aproveitar ali desse movimento de valorização do Bitcoin, pensando na renda mensal. Ah, Anderson, mas isso é uma porcaria. Cara, a quem queira. A quem queira. Tá? Eu, Anderson, prefiro me expor ali em ETF tradicional, olhando para Bitcoin. Mas pode ser que tenha um investidor que queira renda mensal, quer ali surfar esse potencial de valorização do Bitcoin, mas quer a renda mensal. E tá tudo bem, tá? Se não faz sentido para você, é só você não investir. Invista naquilo que faz sentido para tua carteira, para o teu objetivo, para o teu momento, tá tudo certo, tá? Então, esse é um ETF
que foi lançado final do ano passado, ó, dezembro de 2024, tá bom? Que dá exposição em Bitcoin e usa ali a estratégia de dividendos sintéticos para poder fazer ali o pagamento. E aí a gente vê uma média superior a 2% ao mês de dividend yield. Beleza? Então, aqui é um ETF focado em Bitcoin com pagamento de renda mensal. Beleza? E aí a gente teve um outro ETF que foi lançado, tá? Que foi um ETF recente, que é o Casa 11. Tá? Ainda não está nessa página aqui de ETFs, mas a gente tem uma guia separada para ele. O Casa 11, ele é um ETF que dá exposição nos principais REITs do mercado americano, e aí a gente vai ter ali o pagamento também de renda mensal. Tá? Esse é um ETF bem recente, tá? Ele foi ao ar esse ano, então, ó, patrimônio bem baixo ainda, na casa de 17 milhões, tá bom? Ó, o IPO dele foi em maio de 25, então um ETF que vai completar 3 meses ainda de existência, tem aqui o market maker, é uma forma para você dolarizar patrimônio e você vai ter ali o provento mensal. Então, é aquela pessoa que quer se expor no mercado imobiliário americano e quer ter ali a renda passiva, beleza? Então, os 2 últimos dividendos pagos, mesma lógica, dividendo sintético, então você tem aqui uma certa constância, tá bom? É claro, é como a gente fala no mundo científico, dois pontos não dá para construir uma reta. Vamos ver como é que vai ser o histórico, mas a tendência é que a gente tenha ali uma constância, porque a estratégia acaba sendo a mesma que é adotada para os outros ETFs, tá? E aí, a gente cai aqui na Invest, uma gigante também que bateu aí 3 bi sob custódia, inaugurou escritório, bem legal, a galera fazendo muito barulho aqui, uma galera muito boa. E aí a gente tem o BIZD11, ETF que foi lançado também recentemente, tá? Esse é um ETF que foi lançado nesse ano, tá bom? O ETF foi lançado aí também em 2025, tá? Então, ETF aqui esse aqui já tem 3 meses de história, tá? Vai te dar ali exposição cambial, então é uma forma de você dolarizar patrimônio. Patrimônio aqui na casa de 30 milhões de reais. Tem uma taxa um pouco mais salgada, tá? Aqui, a lógica desse ETF, em termos de pagamento de dividendos, tá? Deixa eu trazer aqui. Aqui não é um provento mensal, aqui é um provento trimestral. Todos os outros casos que eu trouxe são proventos mensais. Beleza? No caso do NDIV e do DIVD, pode acontecer de não ter provento? Pode, porque depende de quem pagou e do quanto que pagou. Mas como a carteira ela é tão diversificada, é bem provável que você tenha algum centavinho sendo pago ali, tanto do NDIV quanto do DIVD, tá bom? Mas pode chegar um cenário de não ter nada? Pode, porque depende das empresas. Mas como tem uma diversificação, é capaz disso não acontecer. É pouco provável, tá? Agora, aqui no BIZD, a gente está falando de uma estratégia que paga dividendos trimestralmente, vai pagar trimestralmente. Então não entre aqui achando que é um produto que vai te pagar mensalmente, porque não vai, tá? A lógica aqui do BIZD é o quê? É dar exposição nas Business Development Companies, BDCs, que são empresas que emprestam dinheiro para a companhia pública, para a companhia privada, para fomentar ali o crescimento dessas empresas. Então, são negócios que investem em outros negócios e aí fazem dinheiro com isso. Então, as empresas investidas por esses BDCs são empresas de menor porte, abaixo do grau de investimentos, então está falando de um investimento de risco maior. Evidente aqui que o risco vai ser mais alto, então o retorno esperado aqui também vai ser algo mais elevado. Então aqui a gente está falando de um ETF que é temático, é um ETF que tem ali uma pimentinha, beleza? Então, é bom ter ali um certo cuidado. Mas, olhando para pagamento de dividendos, é mais uma ferramenta que a gente tem, beleza? Então, trouxe ali um pouco do início da nossa indústria, trouxe ali BOVA, DIVO, trouxe o PIB11, ETFs tradicionais, e daí
trouxe os ETFs pagadores de dividendos que a gente tem aí na nossa bolsa. Então, a gente tem o NDIV, da Nuasset, o DIVD do Itaú, tá? A gente tem o Casa 11 da Buena Vista, o Coin 11, a gente tem o SPY 11, o IWMI, o QI, Não, vamos lá, deixa eu que eu já perdi a conta aqui. Então, ó, vamos contar aqui os pagadores de dividendos. NDIV, 1, DIVD é o outro, 2, tá? Então, ó, vamos voltar agora para os ETFs da Buena Vista aqui, ó. Vamos lá. Ó, ETFs. Então, ó, o SPY 3, o QI 4, o IWMI 5, o Coin 11 6 e a gente tem o Casa 7, tá? E aí a gente tem o BIZD 8. Então hoje a gente tem 8 ETFs na nossa bolsa que pagam dividendos, que pagam proventos mensais, tá bom? Então a gente vê de fato um amadurecimento da indústria, a gente vê realmente bastante coisa amadurecendo, muita tese saindo, muito trabalho legal sendo feito, tá? E a gente teve, né, a possibilidade de pagamento de dividendos em 2023, de lá para cá a gente já teve 8 lançamentos. E aí, qual que é melhor? Bom, como eu falei, depende do teu objetivo. Você quer renda? Você quer acúmulo de patrimônio? Então, a depender do que você queira, a depender do teu objetivo, você vai ter uma alocação melhor. Então, se você quer a renda passiva, beleza. Então, olhe para estruturas que vão te fazer o pagamento de renda passiva. Não quero me preocupar com renda passiva, eu quero crescer patrimônio, eu quero reinvestimento automático. Beleza, a gente tem toda uma gama também. É a maior prateleira que a gente tem de ETFs tradicionais, que recebem os dividendos e reinvestem. Então, no fim do dia, é você entender o seu objetivo e buscar ativos alinhados com esses objetivos. Perfeito! Bom, então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, um pouco desse histórico, um pouco desse retrospecto, mostrar aí possibilidades. Que fique claro que esse vídeo não deve ser interpretado como uma recomendação de compra ou venda. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Caso tenha interesse em algum material extra, basta acessar os links que estão aí na descrição do vídeo. Combinado? Pessoal, então nos vemos num próximo conteúdo. E ó, lembrei aqui agora, tá? Mês que vem, para quem é de São Paulo, a gente vai ter o ETF Week. Tá bom? ETF Week na Arena B3, tá bom? Então, você pesquisa lá, ETF Week 2025. Quem quiser participar, vai ser um evento bem legal. Já estou inscrito, vou participar lá. Então, para quem tiver interesse, quem quiser aprender mais, quem estiver aqui por São Paulo, vai ter a oportunidade de estar com os principais nomes da indústria de ETF. Combinado? Então, recado dado, é isso. Nos vemos no próximo conteúdo. Valeu!